leva uma pessoa a acumular objetos? Pior, o que leva alguém a guardar coisas que não têm a mínima utilidade. Brinquedos, utensílios domésticos, revistas, jornais e muito mais. Margarete Alves fala sobre os acumuladores e por que esse distúrbio acontece. É o quadro Teleterapia de hoje. Oi, tudo bem, Margarete? Tudo bem, boa tarde. Bom, para começar, né? É isso mesmo? O que leva as pessoas a acumularem tantas coisas? A gente consegue observar, às vezes, já na própria infância, né? Alguns comportamentos da criança que você percebe um apego exagerado às coisas. Ela não consegue se desvencilhar, ela não, às vezes um tênis que não serve mais, uma roupa, um brinquedo. Você percebe que a criança já desde pequenininha dá sinais, né? De que existe um apego muito grande e a gente precisa observar, porque mais tarde isso pode se tornar, assim, uma patologia, um problema mais sério para ser tratado. E quando, né, a pessoa simplesmente não se desfaz das coisas e quando isso é um distúrbio? Eu acho que você usa uma expressão muito adequada, que é quando você percebe a pessoa guardando coisas que não têm mais a menor utilidade. Então, a gente encontra, por exemplo, pessoas que não se desfazem de frascos de shampoo, de creme, de alimentos, né? Ela vai guardando aquilo e quando ela é questionada se aquilo vai ter alguma utilidade, ela acaba inventando algumas desculpas para ela mesma, justificando aquela necessidade de acumular. A gente encontra colecionadores, é diferente, né? Uma coisa da outra. Às vezes uma pessoa que é colecionador, ele tem um amor por alguns objetos, por algumas coisas, é diferente daquele que tem esse apego, né? Essa necessidade de acumular coisas. E por que esse distúrbio acontece, né? Quando a pessoa começa a exagerar, digamos assim, porque é um comportamento exagerado, sim, né? Sim. E quando isso acontece? Então, a gente pode, de uma certa forma, comparar com os compulsivos, né? A pessoa sente um vazio e isso a gente, como eu falei, observa já desde muito pequeno. Então, uma necessidade de preencher esse vazio. Às vezes houve algum trauma, algum problema que ela teve na infância, na adolescência e através desse acúmulo de objetos materiais, ela vai, de alguma forma, preencher esse vazio. Então, não é raro a gente encontrar pessoas, por exemplo, que tem, às vezes, um cômodo só para guardar as coisas, né, da casa. Então, quem vem fazer uma visita, quem é de fora, sempre tem um olhar de surpresa sobre aquilo. Às vezes a família acaba se acostumando, porque já fez tanta crítica, já fez tantos comentários, disse para a pessoa se livrar daquelas coisas. Muitas vezes ficam entulhos dentro de casa, né? Nas gavetas você percebe quanta coisa poderia ser jogada fora, ou quantas coisas poderiam ser passadas para outras pessoas que poderiam sim utilizar, mas você percebe que a pessoa tem uma resistência total nisso. Então aí as pessoas, é um sinal, né? Quando não há como convencer essa pessoa a dar, né, a se desapegar e quando ela não tem nem condição de usar tudo isso, e às vezes são coisas que teriam utilidade para outras pessoas, como livros, por exemplo, roupas em excesso, né? Então eu estou sempre dizendo para as pessoas, é importante a gente fazer energia circular. Então se você abre o seu guarda-roupa e você olha para algo que você não usou nos últimos 6 meses, nos últimos 8 meses, é provável que você não vai usar, seja uma roupa, um sapato, uma bolsa. Então é importante a gente passar para frente, né? E algumas pessoas têm um apego a isso, e você percebe que realmente já é algo mais preocupante, então a gente tem que estar de olho mesmo. E esse acumulador, ele tem um perfil, por exemplo, uma baixa autoestima ou uma compulsão por compras? Então, a gente pode ver que pode existir sim uma questão na afetividade, como eu falei, uma forma de preencher um vazio, algo que não está bem, talvez em uma outra área da vida, e esse acúmulo faz com que a pessoa se sinta mais preenchida, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que é uma regra, mas essa pessoa pode ter uma baixa autoestima e ela pode, às vezes, ter dificuldade de relacionamento. Então, ela se apega às coisas materiais como uma forma de compensação. E existem muitas pessoas, muitos acumuladores por aí, porque hoje em dia se fala mais nisso, né? Antigamente não se falava muito. Existe muito desse tipo? Então, a gente tem identificado cada vez mais, a informação da psicologia tem ajudado com que as pessoas tenham uma consciência maior. A gente tem até programas, às vezes na TV, canal fechado, né? Fazendo um estudo sobre isso. Pessoas que às vezes moram sozinhas e aí não tem a companhia, né? A convivência com outras pessoas para poder dizer isso que eu estou falando, questionar ou fazer alguns comentários. Então, a pessoa vai acumulando uma série de coisas e a gente percebe que isso vem, eu não diria aumentando, mas que vem sendo identificado com uma maior frequência porque a informação está aí, as pessoas têm percebido, né? E é importante a gente saber como isso atrapalha na vida das pessoas, né? E na família, como que isso atrapalha? Então, às vezes atrapalha mais a família do que a própria pessoa, porque justamente a pessoa não acha que isso é um problema, para ela está tudo certo. Então, a família se incomoda com esse excesso de coisas, né? Muitas vezes não dá nem para limpar direito, seja a casa,
casa, seja o quarto, cômodos onde a pessoa vai acumulando uma série de coisas. Então a família muitas vezes se incomoda muito mais do que a própria pessoa. Então é importante conversar com jeito e encaminhar, porque muitas vezes é caso para tratamento. E o tratamento ideal seria, às vezes, a medicação é necessária junto com a terapia, né? A terapia vem para trazer autoconhecimento, essa pessoa ampliar a capacidade de consciência dela, entender por que ela tem essa necessidade, para que juntar tantas coisas, o que será que na história dela favoreceu para que isso acontecesse. E às vezes a medicação pode estar ajudando também essa pessoa a ficar, se ela é muito ansiosa, ou seja lá qual for o quadro dela, a medicação também ajuda, é uma boa aliada. Detalha pra gente então esse diagnóstico e esse tratamento, né? Porque eu acredito que não seja tão fácil diagnosticar uma situação assim. Então, para a família é fácil, sabe? Porque assim, como eu falei, geralmente é um comportamento muito exagerado, não é algo sutil que pode passar despercebido. É diferente de eu ter 5, 6 livros, é diferente de eu ter um quarto só para os livros, só para coisas de repente do meu time, ou coisas, como eu falei, embalagens, né, de comida que já poderiam ter sido jogadas fora, uma série de coisas que a gente percebe que quando a gente fala em acumulador, a gente está falando de uma grande quantidade. Então é muito, assim, chega um momento que fica muito claro para a família, principalmente, identificar que existe um problema instalado. Como eu falei, às vezes é mais difícil convencer a própria pessoa, que muitas vezes está numa situação de negação. Ela diz, isso não é um problema para mim, então eu não vou me tratar. Mas com jeito, é importante que a família tenha paciência, consiga conversar, até que essa pessoa possa entrar em contato com um profissional. Isso que eu queria saber, né? Como que a família deve agir? Se alguém identificou, né, um parente com esse comportamento. O primeiro passo é dialogar de forma tranquila ou uma atitude mais drástica, jogar aquelas coisas fora ou não? Não, porque para a pessoa seria uma agressão, né? Porque como eu falei, tem todo um aspecto emocional envolvido, ela tem um apego afetivo às coisas. Por mais que sejam coisas, muitas vezes, sem o menor valor financeiro, mas para a pessoa tem um valor afetivo. Então é difícil, se você faz esse movimento, é uma invasão, né? De jogar sem falar com a pessoa, mas é importante devagarzinho, conversar com a pessoa. Uma coisa que eu sugiro bastante, levar artigos para a pessoa ler, isso leva a uma informação. Hoje a internet está tão acessível para todo mundo, tem vários artigos, você pode imprimir, dar para a pessoa ler, para ver se a pessoa, aos pouquinhos, ela vai se identificando, até que ela consiga realmente reconhecer que ela precisa de ajuda. E assim que ela reconhece isso, né? Como que é esse tratamento? Ela é levada a entender que essas coisas não têm valor? Como que é isso? Então, ela vai para uma conversa, né? Ou para um psicólogo, ou ela pode ir para um médico também, normalmente um psiquiatra, para que esse profissional possa orientá-la, né? Explicando como é que funciona, o que é esse quadro e como ela deve trabalhar para, aos poucos, é um processo, não se consegue fazer isso do dia para a noite, mas é como um vício mesmo, né? Que a gente vai trabalhar para que a pessoa consiga, aos poucos, se desprender e poder levar uma vida normal. Ela vai se interessar por outras coisas, ela não vai gastar tanta energia e tanto tempo arrumando ou mexendo naquelas coisas que geralmente são coisas mais velhas, antigas, que não tem mais tanta utilidade, mas ela vai poder gastar energia com coisas que vão trazer, né, algum acréscimo para a vida dela. Margarete, você falou em medicação. Sim. Que medicação seria essa? Então, tudo depende do quadro, mas eu estou dizendo de algo, às vezes é uma pessoa muito ansiosa, né? Se é um quadro envolvido com compulsão, medicação também ligada a isso, a gente tem que ver, cada caso é um caso, o médico vai fazer uma avaliação precisa, mas específica para ele poder ver, né? Mas geralmente é nesse sentido, para que a pessoa também possa se sentir melhor fisicamente, ela tenha um equilíbrio maior, para que ela possa, aos pouquinhos, trazer um equilíbrio para a vida dela, porque a gente percebe, né, que eles gastam uma energia enorme, mexendo e remexendo nisso tudo. É um comportamento repetitivo, eu diria, né? Então eu preciso mexer nas minhas coisas, mas você acabou de mexer, ontem você já viu, você já foi lá, não, mas eu preciso ver porque tem coisas novas ali que eu coloquei e eu preciso rever. Então você percebe que a pessoa, às vezes, ela fica obsessivamente mexendo em tudo aquilo. Então ela precisa encontrar novos interesses e às vezes a medicação ajuda nesse aspecto também. Bom, um assunto sério que é importante a gente tratar, né? Sim, sim. Qual que é o teu contato, Margarete? Se alguém, né, tem uma situação assim, quer te ligar? Isso, alguma dúvida, pode me ligar no 3328-3990 ou me mandar um e-mail, margarete@margaretealves.com.br e eu tenho um enorme prazer em responder. Obrigada pela sua participação no quadro Teleterapia.